Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Glória seja dada a Deus. Marcos, capítulo de número 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus. No versículo de número 50, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: que ele se levantou e, lançando de si a sua capa, repita comigo, lançando a sua capa, lançando a sua capa. Vamos melhorar isso, meus amados irmãos? Lançando a sua capa. Pode se assentar, glorificando a Deus em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra nesta noite tem como tema: Jesus te liberta da sua capa. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta palavra nós temos uma riqueza de detalhe muito grande, mas o que me chamou a atenção nesta palavra, onde nós estávamos cultuando ao Senhor ali na quarta-feira, no culto de ensinamento em nossa igreja de Vila Mara, e Deus colocou no meu coração esta palavra. Aleluia. E falando fortemente comigo sobre este texto. Aleluia. O pastor Gessé, que ministrava a palavra na quarta-feira, ele falou sobre a misericórdia de Deus, e ele falando sobre o amor de Deus e a misericórdia de Deus, e então eu abri minha Bíblia justamente nesse texto, onde Deus começou a me mostrar e frisar claramente este versículo de número 50, onde Bartimeu, quando recebe a notícia de que Jesus estava chamando ele, ele lança de si a sua capa, ele arranca de si a sua capa, ele se levanta e corre até Jesus. Aleluia. Meus amados irmãos, para nós entendermos o que quer dizer esta palavra, o que quer dizer este ato de Bartimeu, de receber Jesus e lançar a sua capa para receber Jesus, para se encontrar com Jesus, primeiro nós precisamos entender quem era Bartimeu. Bartimeu, ele era um cego, era um pedinte, que ficava ali na eira, no caminho ali de Jericó, em uma estrada próxima à cidade de Jericó. Aleluia. E por conta de seu pai, Timeu,
Bartimeu era cego, mas por que? Por causa do pai dele. Porque Timeu, o pai dele, era um general do exército de Israel. A palavra de Deus aqui não nos diz na Bíblia claramente sobre a história de Timeu, mas um historiador da época chamado Flávio Joséfo, depois vocês podem pesquisar a respeito dele, ele traz alguns estudos bíblicos muito interessantes e viveu a época. Flávio Joséfo era um historiador, ele era nascido em Jerusalém, tinha uma linhagem muito nobre à época, era uma pessoa muito culta que viveu na época, tanto que ele estudou sobre 3 vertentes do judaísmo. Então ele era um homem muito culto, muito estudado, e ele se aprofundou em algumas histórias, em algumas coisas bíblicas, e ele escreveu até 2 livros, 2 obras, mas a palavra não é sobre Flávio Joséfo, só estou ilustrando e mostrando para vocês a referência de onde foi tirado esse estudo bíblico. E Timeu, ele era um general do exército de Israel, de uma unidade que ficava em Betel. Era um homem muito respeitado na sua época, na sua terra. Timeu, ele foi um general muito fiel ao exército de Israel. Então Timeu, com certa idade, se aposenta e ele vira um dos maiores comerciantes ali da época, ali da região. Ele tinha muito dinheiro, recebia uma aposentadoria muito próspera por ter sido um general. Mas aí, em um dado momento, chega o Império Romano e é confiscado tudo que Timeu tinha, toda a sua mercadoria é confiscada, sua aposentadoria é cortada. Então Timeu se revolta ali com o Império Romano e começa ali a criar movimentos revoltosos contra o Império Romano. E aí então o imperador romano fica sabendo que Timeu estava afrontando o seu império, manda que seus soldados capturem a Timeu, executem Timeu, e Timeu foi morto. E diz este historiador que, como a prática da época era costumeiramente a crucificação, Timeu também morreu crucificado. E para que o seu filho Bartimeu não seguisse os mesmos passos do pai, vendo o pai sendo morto ali numa cruz, e também se revoltasse e seguisse pelo mesmo caminho, afrontando o Império Romano, diz a época que foi arrancado os 2 olhos do menino Bartimeu. Foram arrancados seus 2 globos oculares. Meu Deus. Então até aí a gente já consegue visualizar a história, a cura de Bartimeu e o tamanho do milagre que Jesus fez. Mas continuemos a história. Bartimeu ficou cego então para que ele não andasse pelo mesmo caminho, que seu pai não tivesse o mesmo rumo que seu pai Timeu, se revoltando contra o Império Romano. Naquela época antiga, meus amados irmãos, era um costume a utilização de capa para diferenciar uma certa pessoa da outra, uma certa linhagem, uma certa família das outras. E a capa tinha uma representatividade muito grande. Por exemplo, a profissão era passada de pai para filho. Se o avô era carpinteiro, o pai também vai ser carpinteiro, o filho vai ser carpinteiro, os seus netos serão carpinteiros, e assim sucessivamente. Então nós vemos que o pai de Bartimeu era um general, era um lutador, tinha muito conhecimento em guerra, conhecimento militar. E era óbvio que Bartimeu seguiria pelo mesmo caminho.
a capa de Timeu, seu pai, passaria para Bartimeu, os conhecimentos, os ensinamentos, e assim sucessivamente. Só que perante os olhos do Império Romano, os olhos daquele povo, estava acontecendo aquela rebelião. E então sucedeu que fizeram essas atrocidades. E então, por onde Bartimeu passava levando aquela capa já não era mais uma capa de orgulho de ser um lutador de um exército ou um general de muitas patentes, já era uma capa de humilhação, porque por onde aquela capa passava, todos lembravam-se da revolta, todos lembravam-se das ofensas que o seu pai tinha feito perante o império. Então aquela capa que antes serviria de orgulho para Bartimeu carregar, começava a ser uma capa de humilhação, a ser uma capa de desprezo, a ser uma capa de desdenho. Por onde Bartimeu passava, que todos olhavam aquela capa, logo vinha na memória daquele povo aquela situação que havia acontecido ali com Timeu e com Bartimeu. E nós vemos, meus amados irmãos, então, que quando Jesus chega naquele caminho para Jericó, todos começam ali numa grande multidão a querer o seu milagre, a querer a sua providência, a tocar no mestre, a esmagar o mestre. E Bartimeu, com a sua veste de humilhação, com o peso do seu passado ali nas suas costas, com o peso dos seus erros ali sobre os seus ombros, com o peso dos erros dos seus pais sobre ali os seus ombros, com aquela dor, com aquela humilhação que ele vivia já há anos, começa a clamar ao filho de Davi, certo que Jesus podia não somente curá-lo, como foi feito, e como muitos frisam, a cura de Bartimeu, e é magnífico, é esplêndido, como Jesus cura Bartimeu. E aí nós vemos que pela história, Jesus não apenas só curou Bartimeu da sua visão, mas ele restituiu órgãos que haviam sido arrancados de Bartimeu. Mas nós vemos a cura de Bartimeu, mas não enxergamos também uma coisa extraordinária que Jesus operou na vida de Bartimeu, que foi a libertação de Bartimeu desta capa, deste fardo. Quando Jesus se deparou com Bartimeu e Jesus falou: chama ele lá, ele se levantou, lançou a sua capa e falou: isso aqui não é mais para mim, este passado não me pertence mais, esta humilhação não me pertence mais, esta dor não me pertence mais, este sofrimento não me pertence mais, porque hoje eu encontro com Jesus de Nazaré. Aleluia!
nós temos uma história. Aleluia. Todos nós temos uma vida pregressa, uma vida que ficou para trás. Mas não importa para Jesus Cristo, o que ficou para trás, ficou para trás. Ficou para trás. Para Jesus o que importa é o arrependimento que você sente dos erros que você cometeu, das falhas que você cometeu, dos pecados que porventura você cometeu. Quando você chega em Jesus e fala: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, porque eu sou falho, eu sou pecador, Senhor. Tenha misericórdia de mim, ó Pai querido, eu não queria pecar, mas eu peco, eu erro, eu falho, porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas vulnerabilidades. Jesus fala: meu filho, lança essa capa para o passado. Lança essa capa para o passado. Porque dessa capa, meus amados irmãos, eu não quero saber, meu filho. Lança essa capa para o passado. E aí nós vemos, meus amados irmãos, na palavra do Senhor Jesus, Aleluia. em Miqueias, capítulo de número 7, versículo 18 e 19, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece das transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. Aleluia. É a palavra de Deus. Não fique sentindo o peso do seu passado sobre os teus ombros. Não aceite mais a capa do teu passado sobre ti, porque a partir do momento que você tem um encontro com Jesus, uma nova história Ele tem para ti, um novo futuro, um novo recomeço Ele tem na sua vida. Jesus, Ele te liberta dessa capa de humilhação, dessa capa de sujeira do pecado. Ele tira dos teus ombros este fardo e Ele não se lembra, como diz a palavra do Senhor aqui em Miqueias 7, 18 e 19. Ele pisa as nossas iniquidades, os nossos pecados, porque a sua misericórdia é infinita. Aleluia. A sua misericórdia não tem um prazo de validade. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. Por isso, meus amados irmãos, que quando aquela mulher foi pega em adultério, que levaram para Jesus, e Jesus escrevendo ali na areia, falamos: mestre, olha, pegamos essa mulher aqui em adultério. Pela lei de Moisés deveríamos apedrejá-la e matá-la. E tu o que dizes? Jesus olha assim para eles como pensando, eles não estão nem olhando para a capa deles. Olha o tamanho da capa de pecado que eles têm sobre as costas dele. Olha quanto pecado eles têm sobre eles. E eles, pecadores, e tendo uma capa suja de pecado, querendo julgar outro pecador. Mas quem julga sou eu, que sou santo, que sou limpo, que sou honesto, que sou bendito, que sou benigno, que tenho em mim o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem julga aqui sou eu. E eu digo: aquele que não tiver pecado, aquele que não tiver em si a capa do pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. Por isso que não devemos, meus amados irmãos, julgar a ninguém pelo seu passado. Não devemos apontar a ninguém pelo seu passado, porque só quem pode julgar é Jesus. Aleluia. Aquela pessoa tem uma capa da mesma forma que eu e você carregamos a nossa capa. Carregamos a nossa história. Mas Jesus nos diz para não nos pesarmos, não nos preocuparmos com esta capa, porque hoje Ele arranca essa capa de pecado, Ele arranca essa capa de transgressão, Ele arranca esta capa de atitudes que não agradavam mais aos olhos de Deus e te dá um novo recomeço.
como deu para esta mulher que olhou para ele e ele disse: cadê os teus acusadores? Ela falou: não se sobrou ninguém, foram todos embora. Ele disse: eu também não te condeno, vai-te em paz e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aleluia. E aquela mulher saiu com um novo recomeço, sem aquele peso nos ombros, do peso do pecado, da transgressão que ela tinha cometido. Deus, aleluia, Jesus. Em Isaías 43, 25, a palavra de Deus diz: o próprio Deus diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Eu sou o que apago os teus pecados, as tuas transgressões. Para mim não importa quais foram os teus erros, para mim o que importa é o teu arrependimento diante do teu pecado e a tua vontade de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, a palavra do Senhor nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a face e se converter dos teus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, Deus. O que foi que Bartimeu fez, senão o cumprimento desse versículo na vida dele? Aleluia. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o que é que Bartimeu estava fazendo no meio do caminho? Humilhando, clamando e falando: Jesus, filho de Davi, eu não suporto mais essa cama, eu não suporto mais essa humilhação, eu não suporto mais esse sofrimento, eu não suporto mais viver sem a tua presença, eu não suporto mais viver longe de ti, eu não suporto mais viver sem caminhar contigo. Jesus, filho de Davi. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E a palavra diz: Glória a Deus. buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Jesus sarou Bartimeu, não só da cura física da sua visão, mas de todo o passado espiritual, de todo o peso espiritual que estava sobre os ombros de Bartimeu. Jesus o sarou espiritualmente e fisicamente. E a palavra de Deus nos diz em Marcos capítulo de número 10, versículo de número 52, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Nós vemos que Jesus foi curado, Bartimeu foi curado, recebeu a sua bênção e ele não abandonou a Jesus. O segredo da vitória de Bartimeu, da nova história de Bartimeu, do recomeço de Bartimeu, foi saber ser abençoado, porque muitas pessoas recebem a sua bênção e ao invés de caminhar com Jesus, continuar com Jesus pelo caminho, se esquecem de Jesus, deixam Jesus de lado. Eu já recebi a minha bênção, Jesus já me livrou deste peso, Jesus já me perdoou os meus pecados, já pisou as minhas transgressões, então eu não preciso mais caminhar com Jesus, agora eu vou seguir o meu caminho, eu vou seguir o meu rumo. Mas Bartimeu nos ensina, meus amados irmãos, que mais importante do que receber bênção, do que receber vitória, é continuar no caminho com Jesus, é continuar caminhando com Jesus, porque quanto mais nós andamos com Jesus, mais Ele nos enxerga e nos abençoa. Você consegue fazer um favor para uma pessoa que você não vê do seu lado? Que você não sabe, que você não conhece? Você já fez algum favor para um desconhecido que você nunca viu na terra? Que você nunca viu na sua vida? Por exemplo, você já fez algum favor para uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos?
Você já fez um favor para uma pessoa que mora lá no Japão, de quem você não conhece nem o nome, não sabe as cores do cabelo, não sabe as cores da pele, não sabe quanto é a sua estatura, não sabe onde fica a sua casa, mas Jesus, Ele faz um favor para todos que estão diante da sua face, porque Jesus está com o Pai nos céus, e Ele é onipotente, Deus Ele é onisciente, Deus Ele é onipresente. Então se você está na presença dEle, Ele te enxerga, e Ele concede favores a ti, Ele intercede ao teu favor. É importante que você saiba que Jesus Ele lança a tua capa fora, mas para que você não venha incidir nos mesmos pecados e carregar novamente essa mesma capa de pecado, você não pode deixar sozinho Jesus ir pelo caminho. Você tem que ir pelo caminho junto com Jesus. E a igreja se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.